Fala pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal. Eu me chamo Paulo Júnior. Aqui nós falamos sobre teologia, aqui nós falamos sobre vida cristã, aqui nós fazemos alguns comentários também sobre alguns acontecimentos no meio evangélico, né? A gente tenta colocar um pouco de teologia nisso. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre Daniel Araújo, o pastorzão. Então, bora pro vídeo. Então, você conhece a pessoa aqui da foto aqui, o pastorzão, não sei se é da sua época, mas na minha época ele fazia stand-up gospel, ele trabalhava no YouTube, no Instagram, fazendo stand-up gospel, e agora o Daniel Araújo, o pastorzão, não é mais cristão. Ele fez um vídeo no Instagram dele, que está viralizando, falando sobre o porquê não é mais cristão, falando sobre o sistema gospel, né? E isso é uma coisa que acontece muito com algumas pessoas que saem desse meio gospel, como no caso dele, nós temos também o caso da Priscila Alcântara, e você vai ver agora no vídeo, fique aí, você vai ver agora algo muito interessante que ele vai falar, eu vou fazer alguns comentários sobre isso. Então vamos pro vídeo agora, esse aqui é o vídeo, eu quero fazer um comentário sobre ele, né, alguns comentários sobre esse vídeo, e preste bastante atenção no que ele vai falar logo no início do vídeo. Você ainda mantém alguma conexão pessoal com Deus mesmo pós-igreja? É muito louco. A primeira coisa é a pergunta que a pessoa fez para ele, né? Se você mantém algum contato com Cristo ou com Deus, né? E aí ele já começa falando, né? Ah, isso é muito louco. Eu ganhei, né? Fama, notoriedade por causa do conteúdo que eu fazia evangélico, né? Vamos dar continuidade para ver. Isso, como eu fiquei muito conhecido na internet por causa do personagem pastorzão e eu ser um cara muito ativo na igreja, quando eu comecei a me posicionar contra a ideologia, contra a sistemática e contra a manipulação que a igreja evangélica Aí ele fala agora que quando ele começou a se posicionar sobre ideologia e manipulação que a igreja gospel que a igreja, né, que esse mundo gospel olha só, ele fala o seguinte: pessoas questionam muito esse lance da minha relação. Aí ele fala que isso não atrapalhou, né, a comunhão dele com Deus. Ele saiu da igreja, no caso ele está falando, por causa desse problema que ele teve, né, nessa indústria gospel, mas ele fala que isso não atrapalhou o tempo dele com Deus, não. Relação com Deus. Mas eu vejo Deus todo dia, tá ligado? Eu vi Deus ontem, ele era uma mulher trans que tava passando fome e eu paguei o almoço dele, tá ligado? Semana passada eu paguei uma esfirra pra ele tinha 13 anos. Esses dias eu acho. Aí, olha só, ele fala assim agora: eu vi Deus esses dias, ele era uma mulher trans. Aí eu dei comida pra ele. Eu vi Deus esses dias, né? Ele era um menino de 13 anos e eu dei comida pra ele. Aí ele vai continuar e vai dizer, olha só: ajudei Deus com 60 anos de idade, tá ligado? Tinha até dinheiro dessa vez, mas estava precisando de alguma ajuda com rede social e com amizade, tá ligado? Então, todo dia Deus tá aparecendo pra você, tá ligado? Ou será que você só consegue enxergar? Aí ele fala: então todo dia Deus está aparecendo para você, ou seja, todo dia eu tenho contato com Deus, assim diz ele, né? Aí ele fala: ele dentro da sua igreja. Aí, né, ele fala no final: ou você só tem alguma conexão dentro da sua igreja. Bom, vamos fazer um comentário sobre isso. A primeira coisa é o seguinte: a gente precisa entender que fazer boas ações não tem nada a ver com ver Deus. Nada a ver, não tem nada a ver. E isso daí vai muito de encontro a essa indústria gospel que ele vivia. Ele com certeza se deu conta da hipocrisia que ele vivia, do meio que ele vivia, e não percebia transformação real de vida na vida das pessoas. Então ele começa a dizer assim: agora eu estou vendo Deus. Por quê? Porque eu estou fazendo boas ações. Só que o que ele está falando é que o resultado dele ver Deus é ele fazer coisa boa para as pessoas. Só que quem disse que eu e você, porque fazemos coisas boas para alguém, nós estamos vendo Deus, nós estamos nos conectando com Deus? Da onde ele está tirando isso? Essa é a pergunta. Então muitas pessoas que saem desse meio gospel hipócrita, elas tendem a achar que ver Deus ou ter uma relação com Deus agora é fazer o bem para o próximo. E meus queridos, não tem nada a ver com isso. Primeira coisa, ninguém pode ver Deus. Ninguém vê Deus. Deus falou isso para Moisés: ninguém pode me ver. Quando nós vimos Deus, ele pisou na terra em forma de homem e um homem Deus, Jesus Cristo. Essa foi a primeira vez que o homem viu Deus. Foi por isso que Jesus disse: quem me vê, vê o Pai. Então nós vimos Deus em Jesus Cristo. Agora a questão é a seguinte: Deus é santo, Deus é todo-poderoso. Agora, isso não significa que, pelo simples fato de eu estar ajudando alguém, eu estou vendo Deus. Eu estou tendo uma relação com Deus. Porque, meus queridos, existe na teologia um termo chamado graça comum.
Então existem pessoas, né, que não são cristãs e vão fazer boas ações. Agora, isso não significa que fazer boas ações vai nos levar a ter uma relação com Deus. Que bom que ele está fazendo boas coisas às pessoas. Que bom que ele está fazendo bem a essa mulher trans, a esse rapaz. Isso é maravilhoso. Isso é uma bênção. Mas isso não significa que a gente tem uma relação com Deus. Nós só temos uma relação com Deus quando nós estamos em Cristo. E se nós estamos em Cristo, nós precisamos amar a igreja. Porque se eu estou em Cristo, eu vou amar o corpo de Cristo. Eu vou estar envolvido com o corpo de Cristo. Você está entendendo? Como não faz sentido? Então essas pessoas que saem do meio gospel, elas começam a agir de uma forma hipócrita também. Elas acham que porque agora elas fazem boas ações, elas são melhores do que os outros, que elas estavam juntos antes. Tá entendendo? Como essa não é a resposta, o que ele está falando, que é encontrar com Deus, é o resultado do evangelho. O próprio Jesus Cristo, o próprio apóstolo Paulo, né? No Antigo Testamento a gente vê que o resultado de você ter encontrado a Deus é o quê? É você ser o sal da terra, a luz do mundo. Então ele está tratando o resultado de ter encontrado a Deus como se fosse ter encontrado a Deus. Só que não significa que todo mundo que está fazendo alguma coisa boa está fazendo para a glória de Deus. Você está entendendo? Aí ele fala assim no final, você só vê Deus na sua igreja? Aí ele fala no final, você só vê Deus na sua igreja? Sabe? Não faz sentido isso que ele está falando. Não, a gente vê Deus, né? A gente vê Deus no sentido que ele está falando na igreja, ajudando as pessoas, mas o mais importante, nós só temos uma conexão com Deus por causa de Jesus Cristo. Então essa falta de entendimento do evangelho faz com que as pessoas acreditem que pelo simples fato delas fazerem coisas, elas vão ter uma relação com Deus, fazerem coisas boas. Só que adivinha, a palavra de Deus diz em Romanos 3, versículo 13, que não há ninguém bom. Todos pecaram, todos estão destituídos da glória de Deus. Então, se não há ninguém bom, como que eu vou ter uma relação com Deus? Quem disse que a minha boa obra é uma boa coisa para Deus? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Você está entendendo? Então, nós que estamos na internet, a gente está nesse mundo globalizado, a gente precisa ter muita atenção com essas pessoas que saem do meio gospel e agora ficam dando uma de voz da verdade só pelo simples fato de agora entenderem que precisavam fazer boas coisas. E quando eram cristãos, não pensavam nisso. Só pensavam no quê? Em viver naquele meio gospel. Você está entendendo como isso é perigoso? Como um meio hipócrita pode cegar os nossos olhos? Então, eu e você precisamos ter isso claro na nossa mente. Eu e você, só temos uma conexão com Deus quando nós estamos em Cristo. Fazer o bem ao próximo, isso daí é resultado do evangelho. Isso daí é porque eu sou um cristão. Isso aí não tem nada a ver com ter encontrado a Deus. Agora eu repito. Ele deu comida para as pessoas, ajudou as pessoas. Maravilha! Maravilha! Mas isso não significa que essa pessoa encontrou Deus. Então, pessoal, é isso. No vídeo de hoje eu queria fazer um react sobre isso porque eu sei que muitas pessoas são influenciadas, não só por ele, mas por outros cristãos que saem do meio gospel, como o J.A., como a Priscila Alcântara, e aí eles, né, parece que viram que tudo lá era hipocrisia. Agora eles não. Agora eles encontraram um caminho onde tudo é paz, eles só fazem bem para os outros. E isso mostra o quê? Que eles nunca entenderam o evangelho. Nunca entenderam a verdade de Cristo. Que todos somos pecadores. Não existe ninguém bom. Agora, viver num meio hipócrita pode fazer parecer que você é bom. Então é isso, pessoal. Esse é o vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Que Deus abençoe a todos. Se você gostou, se inscreve aí no canal, beleza? Curte esse vídeo aí, manda esse vídeo para alguém. Beleza, pessoal? Tamo junto. Um abraço. Fiquem com Deus.